Após cada jogo da seleção brasileira, muitas desculpas e justificativas se criam entre a torcida. Uma que me deixou muito incomodado foi a de culpar a Premier League e seus jogadores pela situação. Extremamente bizarro. Primeiramente, a Premier League é a liga mais competitiva do mundo hoje. Tudo bem que não tem os dois principais times, que no caso são Barcelona e Real Madrid, mas a liga é muito equilibrada. Claro que tem clubes acima uns dos outros, mas você vê que até os times pequenos conseguem trazer grandes jogadores, pois o campeonato é totalmente atrativo. A alta premiação ajuda nisso, pois todas as equipes, mesmo sendo de parte de baixo da tabela, recebem um grande valor. Muito se fala também que a Premier League é uma liga robótica, onde os times jogam de maneira padronizada. Eu não consigo entender onde isso é um problema, já que mostra a inteligência que os jogadores possuem em campo. O que o técnico propõe para apresentar, realizam com excelência. Na seleção de Dorival Júnior, que já foi até demitido, não víamos tática alguma. Estamos em 2025, futebol moderno, e não existe vencer jogos sem um modelo de jogo. Um técnico que não se impõe e não sabe o que fazer de jogo para jogo, não serve para o cargo. A função do treinador é extrair o melhor de cada jogador, e vemos uma seleção onde Vinícius Júnior, Rafinha e Rodrigo, três dos melhores do mundo, não conseguem apresentar o futebol absurdo de nível extra-classe que mostram no clube. Essa falácia sobre o campeonato já se cai quando a gente vê a principal seleção do mundo hoje. Olhando apenas pela última convocação, a Argentina, que está dominando o futebol sul-americano e é a atual campeã mundial, contou com 6 jogadores da Premier League. Na Copa tinham 5. Agora olhando para as peças dentro da nossa seleção, o elenco que foi massacrado pela Argentina tinha 7 jogadores que atuam na Inglaterra. Começando pela zaga, um deles era Murilo, que finalmente recebeu a chance que tanto merecia, mas infelizmente fez um jogo desastroso. É um excelente jogador, muito promissor e está no radar de gigantes europeus. Entretanto, nunca tinha jogado pela seleção brasileira, e sua estreia foi logo na fogueira. Acabou sentindo o jogo e passou uma péssima impressão para quem não o conhece. Dito isso, merece novas chances pois é um jogador muito bom e que faz parte da terceira melhor defesa da Premier League. O próprio Murilo respondeu às críticas em entrevista, dizendo o seguinte: "Eu peço que o pessoal acompanhe um pouco mais, porque a gente não consegue julgar alguém apenas por um jogo. Acho que algumas críticas devem ser um pouco mais pensadas antes de serem ditas. Creio que o pessoal tem que acompanhar um pouco mais e ver o que eu estou fazendo na Premier League, o que eu pude fazer para chegar na seleção brasileira. E aí, está do lado do jogador? Deixe nos comentários." No meio-campo, a seleção entrou em campo com Joelinton e André. Primeiramente, já quero criticar a ideia de Dorival Júnior. A Argentina entrou em campo com um quinteto de meio-campo muito forte e técnico. Simplesmente Leandro Paredes, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Enzo Fernandes e Thiago Almada. Dorival achou uma boa ideia deixar só Joelinton e André tentando segurar esse meio. Quem viu André no Fluminense sabe o quão bom ele é, e no Wolverhampton ainda está se adaptando, mas já é titular e vem fazendo boas partidas. Foi recentemente o melhor jogador do clube no mês. Já Joelinton é um jogador consolidado na Terra da Rainha, e um meio-campista muito imponente. É muito querido pelos torcedores do Newcastle, que inclusive viram ele levantar uma taça nas últimas semanas pelo clube. Joelinton, juntamente a outro brasileiro, o Bruno Guimarães, engoliram o meio-campo do Liverpool, que tem sido um dos melhores da temporada 24-25. Já na seleção, ambos não conseguem jogar por algum motivo. Você até poderia citar que sentem o peso da camisa, mas literalmente ninguém rende o que pode na seleção. O problema claramente não está nos jogadores. O Bruno Guimarães, por exemplo, é um dos grandes sonhos de Pep Guardiola para o Manchester City. Como você fala que um cara desses tem qualidade questionável? É impossível. Mais à frente, tínhamos Matheus Cunha, que já estava recebendo críticas antes mesmo de entrar em campo. Isso simplesmente por ser um jogador do Wolverhampton. O resultado foi que Matheus Cunha terminou a partida como o melhor jogador da seleção brasileira. Não só pelo gol, mas Cunha participou bem do jogo, botou a cara e teve ótimas ações com a bola.
Ele inclusive tem sido o craque do Wolves na temporada, e é alvo de clubes maiores. Mas segundo o brasileiro médio, ele não serve para a seleção. No segundo tempo, outro companheiro de clube de Matheus Cunha entrou. Dessa vez o João Gomes. Esse em si confesso que não sou muito fã. Apesar da fase ruim dos jogadores na amarelinha passar muito pela parte tática, acho o João Gomes ainda mais abaixo do restante. Ele recebe a bola e simplesmente não sabe o que fazer com ela. É um exímio marcador, mas deixa a desejar na saída de bola e criação de jogadas. Esse sim é um jogador da Premier League que talvez não mereça a vaga. Quem também entrou foi Savinho, um dos melhores pontas brasileiros, e um dos destaques do Manchester City nessa temporada de oscilação. Muito bom jogador, mas precisa melhorar a tomada de decisão e a finalização. Enfim, é muito elogiado pelo Guardiola e sempre que entra pela seleção, se torna um dos poucos a propor jogo. Hoje joga na Premier League, mas fez chover na La Liga literalmente na temporada passada. João Pedro, do Brighton, não entrou nesse jogo mas tinha sido titular no anterior. Talvez não merecia convocação já agora, mas é alguém que mostra muito potencial. Pode jogar tanto como um 9, quanto como um segundo atacante, jogando atrás da referência. Sabe articular e cai também para as beiradas, mas perde algumas boas chances na cara do gol. Na temporada tem 8 gols, 7 assistências e 26 passes decisivos em 27 jogos. Lembrando que tem apenas 23 anos de idade e pode melhorar muito. Quem também joga na Premier League e são frequentemente convocados, são os goleiros Alisson e Ederson. Cara, o Alisson é muito criticado, mas de maneira totalmente injusta. Muito se fala sobre ele não fazer milagres na seleção, mas pouco se analisa o contexto dos jogos. A maior parte dos gols sofridos vem de uma falha de alguém do sistema defensivo, e não tem muito o que o Alisson fazer para resolver. Você não vê falhas dele. As críticas são literalmente por ele não operar milagres absurdos. É até difícil exigir isso, considerando que o volume de bolas que chegam no gol do Brasil geralmente é baixo. Sobre o Ederson, talvez vocês se incomodem com o que eu vou falar, mas eu acho um goleiro totalmente limitado. Está muito, mas muito longe de ser o melhor goleiro defendendo. Falha com frequência no Manchester City. O que o torna diferenciado é o seu jogo com os pés, mas eu não acho que compense na seleção brasileira. Esse sim eu duvido muito que estaria entre os convocados se estivesse em um time ou liga menor. Não me traz segurança nenhuma no gol. Mas enfim, agora que já falamos sobre cada um que costuma estar na convocação, volto a generalizar. Não tem como culpar jogadores, que nos seus clubes estão entre os principais destaques, só porque a seleção sem modelo e ideais está jogando mal. Ser atleta de um time mediano da Premier não é demérito algum. Voltando ao exemplo da Argentina, é só olhar o McAllister, que estava jogando no Brighton, foi convocado e virou um dos donos do meio-campo campeão do mundo. O problema do brasileiro é caçar problema onde não existe, só para achar novos culpados e se satisfazer disso. O problema da seleção brasileira, além dos técnicos extremamente duvidosos que passaram aqui pós-Copa, está lá em cima. Ou seja, quem comanda tudo está fazendo a CBF se tornar essa bagunça. Muito se passa pelo Sr. Edinaldo Rodrigues, mas ainda vou me aprofundar nisso em outro vídeo. É claro que os jogadores também têm grande parcela da culpa, e no caso estou falando de todos. Da Premier League, Brasileirão, La Liga, todos. Não dá para tirar o peso das costas deles, até porque são eles que entram em campo, mas a questão vai muito além. Concluindo, essa falácia de culpar a Premier League não faz o menor sentido, ainda mais vendo que todos se provaram em outro lugar antes de jogar na Inglaterra. A definição de colocar problema onde não tem. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre o assunto? Deixe nos comentários. Também não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Somos um canal novo que promete muito conteúdo de qualidade para vocês. Muito obrigado e forte abraço!